Peãozada, pauta quente na obra. Hoje o assunto é sério, tá? A gente sempre traz vídeo aqui mais bem-humorado, mais resenha, só que hoje o assunto é sério, que é a respeito dessa menina aqui. Ela se chama Vitória, ela é uma criadora de conteúdo de Roblox. Roblox, aquele joguinho, né, que os Jovem Dinâmico lá fizeram protesto contra o Felca, né? Vocês estão ligados o que é, né? Ela é bem influente nesse meio aqui, Murilo, porque no TikTok ela tem 1 milhão de seguidores, basicamente. No Instagram tem bastante também. E ela faz conteúdo de Roblox, só que um vídeo dela mais recente, o último vídeo dela, na verdade, viralizou muito, porque ela trouxe uma denúncia e não é a respeito de Roblox, é a respeito da família dela, do pai dela, especificamente. Ela fala sobre abuso, né? Então, se você tem algum gatilho em relação a isso, né? Eu já estou mostrando aqui sobre o que é esse vídeo, então você pode sair do vídeo já, né? Se você tem gatilho. Enfim, cara, eu acho que nada que eu vou falar aqui vai acrescentar tanto e vai colocar mais peso do que o próprio relato dela. Então o objetivo desse vídeo aqui é dar um pouquinho mais de luz nesse caso, para que seja investigado, certo? Para que seja investigado, para ver se tudo isso que ela tá falando, fato aconteceu, dar um suporte pra menina e quem sabe uma ajuda pra menina aí. Eu sei que o vídeo dela já estourou bem a bolha, Murilo, tá com 12 milhões de views aqui no TikTok, mas eu acho que a gente consegue dar aqui os nossos R$ 2 de contribuição aqui no YouTube, pelo menos, e depois a gente vai mostrar a nota que o próprio Conselho Tutelar aqui, Tinguá, Murilo, Tinguá acabou postando também. Já adiantando aqui que é uma nota vergonhosa do Conselho Tutelar, tá? A gente vai ler depois, mas que vergonha, cara. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe, e isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele, e eu já tinha corpo, já tinha seios, e ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele, e eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina, dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim. É bizarro isso, né, cara? Bizarro, bizarro, bizarro. Em todos os níveis possíveis, né? Um pai ter esse tipo de olhar pra uma filha, sabe, cara? Eu não consigo nem imaginar ali, né? Eu vejo sinceridade, pelo menos, no relato dela. Eu não consigo... É difícil ter estômago pra imaginar que um pai poderia ter esse tipo de olhar pra uma filha. E ainda uma filha, além do mais, criança, né? Uma filha, criança. Mano, é bizarro em tantos níveis que enfim, é uma parada difícil. Tá muito fora da nossa realidade, digamos assim. Apesar de que a gente sabe que acontece abusos, né? É até provável que se você for procurar saber alguém da sua família, alguma pessoa da sua família, aí possa ter sofrido algum abuso na infância, mas ainda vendo esse tipo de relato ainda choca muito, né? Parece que é uma coisa muito fora da realidade, né? É porque são dois extremos, né, mano? O extremo é o extremo que seria o correto ali, que é o pai tem que ser um protetor, o maior protetor da vida dela seria o pai, Marcelo. Só que hoje, a maior ameaça da vida dela é o pai. Exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr
atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo. E ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada então, em isso clínicas. daqui, cara, pra você ver, né, Murilo? Esse tipo de comportamento ali do pai, esse tipo de lar desestruturado totalmente ali para uma criança, né, cara? Para você ver que você vai ferrar com a vida daquela criança, né? Ferrar. Porque essa menina aqui, o trauma que ela sofreu, né, e ainda sofre, vai refletir, e já tá refletindo, né? Mas vai refletir muito mais no comportamento dela depois enquanto adulta, né? Então é uma menina que provavelmente adulta vai ter uma dificuldade enorme de se relacionar com outras pessoas, né? É foda, cara. É foda, é de uma filha da putagem sem tamanho, né? Você tá ferrando, acabando com a vida não só da sua mulher, mas da sua filha, né? Da sua filha, do seu filho também, que vai colher as consequências desse tipo de atitude dele no futuro. Já sofre agora, né? Mas vai continuar, mesmo depois que tudo isso for resolvido, ela já adulta, fora de casa e tal, ela vai continuar carregando isso pro resto da vida, mano. Eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crise. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando. Como é que pode isso, cara? Quando tá com tornozeleira eletrônica, não tem como você definir um perímetro ali, que se ele entrar, já vai apitar pros caras e os caras vão pegar ele, e se ele tá de tornozeleira eletrônica, ele já vai pra cadeia já direto, Seria mais pela medida protetiva, né? Aí junta com a tornozeleira ainda, era pros caras ter mais Exatamente, fora a medida protetiva. Fora a medida protetiva, que ele já não poderia estar ficando a tantos metros ali delas, né? Então, isso aí é pra você ver, que a medida protetiva e nada é a mesma coisa, praticamente, né? O complicado, Marcelo, é ela vir aqui falar que os órgãos públicos estão dando ouvido pro cara. Estão escutando mais o cara, que nem ela falou que tava prestes a morar num abrigo, né? De adolescente e tal. Então, o cara que está de tornozeleira é porque estava preso, né? Tem medida protetiva contra ele. Então, como que um conselho tutelar, por exemplo, vai dar ouvido pra um cara desse, mano? Cara, complicado, mano. Complicado mesmo, né? A impressão que dá é de que, sei lá, que o cara tem as costas quentes, né? Essa é a impressão que dá. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo, entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente... Então, até isso, por exemplo, Murilo, isso daqui, querendo ou não, são evidências, são provas de que ele tem esse tipo de comportamento contra a mãe dela. Como é que isso não é visto? Como é que isso não é levado a sério? Talvez até já essas medidas protetivas, talvez até essa tornozeleira eletrônica já venha por conta disso, né? Então, se já vem por conta disso, quer dizer que a justiça já tem alguma prova de que esse cara não é boa coisa. E aí não faz nada. Quando o cara se aproxima, quando o cara vai ali no perímetro da onde ela mora, esse cara, por que ele não tá preso, entendeu? Então, é muita coisa esquisita, cara. Fora de mim. Eu completamente, assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro
moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade. Estão dando voz ao abusador, entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele. Porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim... Sabe o que é foda disso, mano? Provavelmente não é a realidade dela. Mas o Murilo, mano, é que, caralho, é o pai, né, mano? É o pai, mas pra mim, já que as autoridades ali não estão fazendo nada, basicamente, mas pra mim, quem esse cara vai respeitar, digamos assim, ou ter medo, digamos assim, é de outro homem, entendeu? Outro homem violento. Então, talvez um irmão da mãe dela, talvez o pai da mãe dela, mas o pai da mãe dela talvez seja já um idoso, né? Então, é isso que é foda. Porque o cara, ao que parece, é o brabão, né? É o brabão. Mas se tem um mais louco, se tem um mais brabo no lado ali da família, dá um jeito nesse cara aí, entendeu? Foda, cara. É difícil a gente falar aqui, né? Porque é como se fosse tipo uma justiça com as próprias mãos. Mas você fica pensando, peãozado, o seguinte: e se fosse a sua irmã? Né, você tem uma irmã e essa irmã tem uma filha e o pai da filha dela tá fazendo isso aí. Você não ia proteger a sua irmã, né? É isso que eu digo. Mas, enfim, eu tô falando isso também, mas eu nem sei se ela tem irmão, tá? Eu tô só criando um cenário hipotético aqui, né? Porque algum homem, por parte da família da mãe, iria tomar ali alguma providência, né? Já que parece que, ou pelo menos defender as duas, né? Antes que pensem mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo, completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente de sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Então, cara, isso daí, pra mim, Murilo, é um ato de desespero dela até, entendeu? Porque você vê que antes dela vir, Murilo, fazer o vídeo, muitas medidas foram tomadas e basicamente nenhuma surtiu efeito, entendeu? Então, quando ela vem aqui usar o canal dela e fazer um vídeo desse, é porque é meio que a última esperança que ela tem, né? O último recurso que ela tem pra tentar ser ouvida, né? E tentar mobilizar a opinião pública
pública, tentar mobilizar a galera, a pressão para que algo seja feito. E aí a gente espera, então, que diante de tudo isso, Murilo, o Conselho Tutelar se pronuncie e tome o lado, eu não digo nem assim tomar o lado da vítima, mas tomar uma postura de acolhimento. Não só de investigação, mas de acolhimento também, porque é uma pessoa, é uma criança, é uma menor de idade fazendo uma denúncia. Então, mas tem que investigar, lógico que tem que investigar, mas quando uma criança, uma mulher ou quem quer que seja vai denunciar alguma coisa, o que a gente espera é que o órgão do Estado tome uma postura de acolhimento primeiro. Acolhimento, e depois ele vai partir para a investigação para averiguar o que está acontecendo. E não me parece que foi essa postura do Conselho Tutelar de Tinguá, né? E é por isso que tem muitos comentários aqui, inclusive, da galera criticando, porque eles soltaram uma nota aqui dizendo o seguinte, ó: diante das declarações recentemente divulgadas, o Conselho Tutelar repudia veementemente quaisquer acusações infundadas que atentem contra a honra, a credibilidade e a seriedade do trabalho desenvolvido por este órgão. Ou seja, já tá aqui, Murilo. Ó, a gente aqui é um órgão sério e a gente não tá fazendo tipo uma vista grossa não, tá? Já tá aqui, ao invés já de estar falando a respeito da vítima, o Conselho Tutelar tá mais preocupado em manter a sua imagem íntegra do que qualquer outra coisa, né? Destacando que jamais compactuou, favoreceu ou divulgou informações sigilosas relacionadas aos casos acompanhados. Ressalta-se ainda que todas as providências cabíveis foram devidamente adotadas pelo colegiado de forma transparente, responsável e em estrita conformidade com os princípios legais e institucionais que regem a atuação deste órgão. Informamos que as declarações proferidas já estão sendo devidamente analisadas e que serão adotadas medidas legais cabíveis, inclusive com o devido encaminhamento ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, para que os responsáveis pelas denúncias apresentem as respectivas provas e esclarecimentos perante as autoridades competentes. Ou seja, cara, a todo momento aqui, Murilo, é uma nota safada, velho. Uma nota sem vergonha aqui. A gente aqui é sério, viu? A gente é sério e... Vai ter que provar o que tá falando. Vocês têm que provar aqui, não cabe a gente acolher vocês e dar para vocês uma base, um amparo, um aconselhamento. Não é para isso que serve o Conselho Tutelar ou eu tô ficando louco? Não é para isso? O nome é Conselho Tutelar, caralho? Conselho Tutelar? Não é? Ou não? E não é isso que parece que tá aqui, mano, na nota. Parece que tá muito preocupado em poder limpar, em poder manter a própria imagem, né? Do que, de fato, aconselhar a parte denunciante, no caso. Nós ressaltamos ainda que o referido caso tramita em segredo de justiça, sendo acompanhado de forma rigorosa por diversos órgãos de proteção à criança e adolescente, dentre eles o Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública e blá blá blá. O Conselho Tutelar também informa que está em contato com a Comissão da Criança e do Adolescente, OAB, enfim, no Conselho Municipal, bem como outras instituições de proteção e garantia dos direitos. Mas uma nota aqui cheia de juridiquês aqui e nada de humanidade. Nada, zero humanidade aqui nessa nota, tá? E tem até comentário aqui, ó, é assustador ver uma nota tão preocupada em defender a imagem institucional enquanto a população está clamando por proteção para uma adolescente. Uma nota fria aqui, sabe? Fria, assim, de não ter um pingo de empatia pelo que a menina tá falando, você entendeu? Uma nota fria, até um tom ali, Marcelo, de uma suposta ameaça de processo, né? Que tipo, medidas legais estão sendo tomadas, vai ter que provar na frente do juiz. Basicamente isso que a nota falou. Tem que trazer as provas aqui e tal, porque a gente não tá fazendo nada, que a gente não está favorecendo nada e tal. Beleza, cara. Você vê aqui, talvez a parte ali, Murilo, em que ela falou, ele trabalhou ali de motorista do conselho, ele tem amigos aí. Então, assim, pelo que ela tá vivenciando aí, ela acredita que possa ter alguma espécie de favorecimento. Talvez não tenha mesmo, mas você tem que entender que é uma adolescente relatando abusos constantes, que já foi internada, que já tentou se desviver. Como é que vocês não levam isso em consideração? Como é que vocês vão pegar, Murilo, essas falas dessa adolescente que tá transtornada e vai levar o pé da letra para tentar preservar a imagem da instituição? Sabe, aqui a atitude que o Conselho Tutelar tomou aqui é uma atitude que vai fazer com que a população, no geral, esteja contra o próprio Conselho Tutelar por ser algo tão frio, sabe? Tão frio. Olha lá, ó, vocês vão processar uma vítima por expor falta de ética e profissionalismo de vocês, sabe? Então, assim, estamos preocupados aqui com o que ela falou a respeito do órgão público e não estamos preocupados a respeito da denúncia que ela tá fazendo, sabe? É um negócio horroroso, mano. Ridículo isso aqui, ridículo, entendeu? Eu espero que haja uma pressão mesmo, gigantesca por parte das pessoas, né, da opinião pública, para que se faça alguma coisa, né? E que a justiça seja feita aí em relação a essas denúncias. Acho que é isso, cara. Fechou?
Fechou?